Tava todo mundo tirando essa carteira digital, todo mundo tava entrando ao mesmo tempo no Gov. Um saco, cara. Dava erro o tempo todo. Aí eu falei assim, gente, será que tem que ir a algum lugar levar alguma coisa? Não. É isso mesmo, só carteira digital agora que eles pedem. Nossa, achei muito esquisito. Até pra trabalho. A gente tá tão acostumado com dificuldade. Pois quando é. alguma coisa fácil, fica com medo. No título, eu fui tentar tirar digital, não consegui, porque eu não tinha meu digital cadastrada. Eu tive que chegar às 5h20 da manhã no TRE, porque a fila tava dando pra mais de 1000 pessoas por dia. Que isso? Até hoje não Tava tem digital cadastrado. muito cheio. Aí eu tive que ir no TRE, cheguei 5h20 da manhã no TRE, só abre às 11. Fiquei no West Shopping até abrir, pra eu conseguir pegar. Eu peguei o número 10, chegando 5h20 da manhã. Pra conseguir tirar o título. E o pior é que eu não tenho comprovante de residência, porque meus pais moram de aluguel. Não tinha conta de luz, não tinha conta de telefone, não tinha nada. Tive que levar o contrato da casa. O contrato da casa é assinado pelo Gov, né? Assinado assim, em mão, né? Tive maior dificuldade. Mas Tia, lá batia mais. Bateu. não tem conta de luz, não? Então, a gente não botou o nosso nome. Ah, tá. Aí ficou ali no TRE, subiu, fui parar lá em cima. A fila tava dando volta ao estacionamento. Tava imensa, imensa. Ah, devia ser ano de eleição, né? É, ano de eleição. Foi o pior momento pra tirar a carreira pra renovar. Eu só me lembro de Não, mas ela só foi atualizar, foi botar biometria, não é isso? Não, fui tirar o título. Foi tirar mesmo. Não quis tirar com 16, porque eu gosto de votar. E só tirei esse ano que eu ia fazer o concurso e não era obrigada. Senão também não tinha ficado nessa fila pra tirar título, não. Tinha que pagar a multa. A multa é 3,50. É, 3,50. Mais jogo pagar a multa. Um monte de gente tem título, não vota por causa disso. Fala, Eu trabalho na eleição, então. Aí você não pode. Posso nem fazer graça. Eu virei e falei assim, gente, vai me dar algum dinheiro? Isso aqui, Não. as pessoas trazendo os exercícios. Ele veio pra cá antes de você, mas não vi Vocês nada na mão receberam? dele, não. A gente recebeu digital. É. Os exercícios também? É. Você que manda digital. Não, Será? A gente achou que nem ia ter mais, porque a gente não tava conseguindo falar com ele pra saber qual ia ser o bloco. É porque hoje é uma aula que já na verdade já acabou de vocês, né? Já deveria ter Nossa, acabado. ali que É. botei alguma aí. Achei, marido. Quando a gente não quer, a gente acha as coisas. Sempre assim. É porque teve isso aqui é de reposição, seria reposição. Deve ser por isso. Aí, sexta que vem já é o simulado. Hoje na sua última aula, então. É isso É. aí, isso. Ah, trouxe caderno de informática. Então hoje a gente vai falar de concordância nominal e verbal. E aí depois eu vou para exercício. E tu acha que o edital sai esse mês? Queria que saísse, né? Pra facilitar a nossa vida. Pra gente já estudar o que é certo de cair na prova. Porque senão a gente fica estudando e no fim o que a gente estudou falar que não vai cair. Tô preocupada com isso. Se eu não tá estudando um negócio, chegar no dia não cair, eu vou ficar com muita raiva. Não, mas uma coisa leva a outra, então acho que meio que se completa. É. Mas a minha preocupação é ter algo de matemática, que tipo assim, a gente não pegou aqui e ter no edital. Tipo assim, na última prova teve função. Eu sou Mas ruim tem, demais. mas tem função naquele livro. Tem. Tem. Eu sou ruim demais em função, gente. Então eu tenho que estudar mesmo, porque senão eu não consigo fazer questão nenhuma. Tem. Naquele. No livrinho, né? É, aquele de nivelamento. Ali tem. Cara, até hoje eu não entendi aquela menina. Eu nem peguei isso aí, não. Eu pego pra estudar em casa, velho. Então você olha o negócio. Não. Ela veio pra poder. Era mais fácil ter comprado uma apostila, estudado em casa. Tu assiste as aulas? Não. Tu
Eu só pego matéria. É só bem de vez em quando. Mas às vezes depende, é o jeito que cada um aprende. Eu sei, mas o Mas que ela falou que nem assiste as aulas. É, mas não- Ela disse que nunca entrou na plataforma. pra fazer. Não, mas pra fazer isso, não, você assiste o nivelamento aí. Eu não entendo muita coisa. Pra você fazer isso, você compra uma apostila e estuda em casa. Ainda mais matemática, se tu não praticar, tu esquece. Matemática tá muito ruim, cara. O português é bom por causa de lá nos verbos, adjetivos. Mas eu tinha que ficar de olho em tudo. Uma coisa leva a outra, fazer o quê? Não, isso que eu falei, uma coisa leva a outra. Só na sintática a gente vê tudo. Com certeza. É, o português é bom que não tem o que é errado. Tu estudar isso aí, tu estuda tudo. O ruim é a matemática mesmo. A matemática ele tem conteúdo certo. Aí tem conteúdo que pode te engana, né? Português, pelo menos nesse sentido, não tem como.
Adoro ficar com Adoro admirar você. Viu? A gente faz bagunça também. É vocês mesmo. Eu não posso sentar ali porque senão... Só um minutinho pra mão. Tiro, não vou conseguir. Brincadeira. Puxa pra frente, Você cara. perdeu pelas cadeiras, tá? No celular. Foi lá na minha sala? Vai ser uma faxina, chegou acabou a faxina. Quem falou pra mim? Olá, tudo bom? Ela bem, ficou bem? Só um susto. É coisa Boa de noite, criança. professor. Boa noite. Boa noite. Tava brincando de escorregar, escorregou, bateu no murinho, aí cortou aqui em cima. A gente vai falar sobre duas matérias hoje, concordância e regência. A primeira delas é a concordância. Como o próprio nome diz, concordância concorda. E nós vamos falar sobre os dois tipos de concordância, concordância nominal e concordância verbal. Depois eu vou falar da regência nominal e da regência verbal. Tá? A concordância verbal, perdão, comecei pela nominal. O que eu coloquei aqui é o seguinte: concordância, seja ela verbal ou nominal, é a conformidade de palavras que mantêm relações entre si. Ou seja, as relações que as palavras mantêm dentro da mesma oração, dentro da mesma frase, elas são relações de dependência. Então, essas concordâncias, de acordo com que você vai trocando essas unidades, também você vai ter que fazer adequações para que elas concordem. E como que é essa concordância? É a variação de gênero e de número. Ou seja, masculino ou feminino, singular ou plural. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E quais são as palavras que são tidas como que combinam entre si, fazendo essa concordância? Ou seja, eu já falei isso lá atrás, o núcleo é sempre o substantivo. É ele que vai me dizer qual é a variação de gênero e número das demais palavras. E quais são as palavras que se ligam ao substantivo? Artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Então essas são as palavras que se ligam ao substantivo. Então o substantivo ele é sempre o núcleo e as outras palavras estão ligadas a ele. Se essas palavras estão ligadas ao substantivo, logo
elas têm que concordar em gênero e número com esse substantivo às quais elas se referem. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Aqui, ó, eu tenho o substantivo palavras, substantivo, né? Também um próprio substantivo. Ó, gênero é um substantivo, número é um substantivo. Certo? Singular. Singular, plural. Tá? Que é o que eu chamo de número. Então aqui, ó, vamos lá. Aqui eu tenho palavras. Vamos lá, qual é o gênero e o número de palavras? Palavras é uma palavra, ela é feminina e nesse caso aqui ela está no plural. Ou seja, as palavras, os artigos, adjetivos, numerais ou pronomes que acompanharem essa palavra aqui, eles terão que estar no feminino plural. Por isso aqui, ó, eu tenho o as, que se refere a palavras. Então, o a é um artigo que está, nesse caso, no feminino plural. Agora aqui, ó, a palavra substantivo, ela é uma palavra que está no masculino singular. Por isso ela é acompanhada de um artigo, ó, que está também no masculino singular. Né? Na verdade, sempre você tem que olhar para o substantivo. O substantivo gênero. Quais são as palavras que estão combinando que estão concordando, com o substantivo gênero? Mesmo se refere a gênero. Gênero é masculino. E nesse caso aqui está no singular também. E aqui eu tenho o, né? Que esse aqui eu tenho o em mais o. Mas o também está no singular concordando com gênero. Tá? A palavra gênero. E número, a mesma coisa. Porém que o número aqui, ele está sozinho. Mas ele também é um substantivo. Nesse caso aqui é o número. Se tivesse alguém acompanhando, seria o e o mesmo. Também estaria no masculino singular. Então aqui eu tenho a concordância nominal, aquela mais comum. Mas ali eu coloquei um dos casos de uma concordância nominal um pouquinho diferente, que a gente chama de concordância nominal atrativa. O que é isso? Quando eu tenho dois substantivos, eu tenho dois núcleos, e tenho apenas um determinante para ele vai, a gente vai chamar de conexão por atração. Ele pode tanto concordar, ó, esse aqui é um masculino, isso aqui é um feminino, correto? Então ele pode concordar com os dois e ir para o masculino plural. Por quê? Porque aqui não são dois elementos? Um masculino e um feminino. Ele, nesse caso, a palavra estudiosos, que é o adjetivo, está concordando com os dois casos. Tá? Agora, aqui embaixo, ó, o que aconteceu aqui? Eu tenho de novo o masculino e o feminino. Porém, nesse caso, o estudiosa concorda apenas com aluna. Já muda o sentido da palavra. Exatamente. Porque quem é estudiosa aqui? É só aluna. Embora os dois tenham conquistado a vaga. Porque o verbo está no plural. Isso que a gente vai ver depois quando chegar nos verbos. Ou seja, quando eu tiver sujeitos, né? Ou mesmo no objeto, quando eu tiver palavras que sejam de gênero diferentes, como é o caso aqui, o adjetivo pode concordar com os dois ou ele pode ir para o feminino. E se for do mesmo gênero? Por exemplo, se eu tivesse
as duas palavras do mesmo gênero, tá? A palavra concorda em gênero com as duas e vai para o plural. Se fosse a menina, não, a professora e a aluna estudiosas, tá? Eu poderia ter estudiosa? Poderia, concordando com a aluna, tá? Mas como você disse, também mudaria o foco, né? Eu estaria excluindo uma das duas de estar recebendo esse determinante, tá? Então isso aqui é a chamada concordância nominal. Então, concordância nominal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o núcleo vai ser sempre o substantivo, e as outras palavras vão concordar com esse substantivo. No caso do verbal, o substantivo também vai ter uma ação muito importante. Por quê? Só que, na verdade, ao invés de chamar de substantivo, eu vou chamar de relação com o sujeito. O sujeito não é um substantivo? Ou palavra que exerce função de substantivo naquele lugar? Por exemplo, pode ser um pronome? Pode. Mas um pronome sozinho na função de sujeito, ele tá estabelecendo uma relação de substantivo. É como se fosse um substantivo. Ele é chamado pronome substantivo. Ou eu posso ter qualquer uma outra palavra substantivada para ser o sujeito. E aí, o que vai acontecer nesse caso aqui? Ó? Quem é o sujeito aqui? Ó? Esse aqui, o sujeito ainda é oculto, ele não está aqui. Tá? Embora o sujeito seja eu, não tem problema. Agora aqui eu tenho sujeito. Ó. Aqui é você e aqui é vocês. São pronomes de tratamento que estão na posição de sujeito. Quando o sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. Quando o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Né? Então, o verbo e o sujeito, eles combinam em número. Claro que não vai combinar em gênero, porque aí o gênero não dá, mas em número você vai ter a relação entre o sujeito e o verbo. Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem a relação mais básica que existe de concordância. Vamos abrir aí a apostila, porque não dá para eu colocar tudo no quadro. Vocês vão ver as outras relações a partir de agora aí, ó. Olha lá, concordância verbal com sujeito simples. Está na página 5. Concordância verbal com sujeito simples. Toda vez que você quiser saber se o verbo está concordando em número e pessoa com o sujeito, busque o verbo da oração. Depois de encontrado, procure o núcleo do sujeito. A regra, na regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Exemplo, os jogadores de futebol ganham um salário exorbitante. O sujeito é os jogadores de futebol. Esse é o sujeito. Os jogadores de futebol. Vou colocar aqui. Ó. Os jogadores de futebol ganham um salário exorbitante. Nesse caso, eu tenho como sujeito quem ganha? Os jogadores de futebol. Mas o núcleo é a palavra jogadores. Ele é o núcleo. E o núcleo está no plural. Então, o verbo estará também no plural. Então, você, para descobrir se o verbo deve estar no plural ou no singular, você tem que ir buscar lá no núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é que vai concordar com esse verbo. Via de regra, é isso. Nós vamos a algumas outras especificações. Até aí tudo bem? Posso passar? Então, olha lá.
Agora, vamos lá. Vamos aos outros casos. Primeiro, número 1 aí, ó. Ainda estou na mesma página. Página 5, só que agora eu estou lá embaixo. O núcleo do sujeito é uma palavra de sentido coletivo. Por exemplo, a multidão. A multidão, ela tem um sentido coletivo, tem o sentido de várias pessoas. Porém, eu não... o que eu coloco assim, ó? O coletivo especificado, ou partitivo, metade de, a maior parte, proporção de, grupo de, um banho de, tal, concorda com o núcleo do sujeito. O verbo, ou o verbo no plural, concordando com o núcleo do adjunto. Então vamos lá, preste atenção. Quando eu tenho a palavra a multidão de torcedores, ó, vamos lá, vou colocar aqui. A multidão de torcedores. Gritou entusiasticamente. Então, a palavra é gritou ou gritaram. Nesse caso aqui, o verbo pode concordar com o seu núcleo, que é a regra normal. Ó, então, se a multidão, mesmo significando um coletivo, ela é uma palavra que está no singular. Tanto é que o determinante, o artigo, está no singular. Ela é uma palavra no singular. Então, o verbo pode concordar com ela, sem problema. Porém, ela tem aqui um determinante que está no plural. Ó. O verbo também pode concordar com esse determinante no plural. Então, eu tenho duas formas para fazer isso aqui. Eu tenho a multidão de torcedores gritou ou a multidão de torcedores gritaram. Pode concordar tanto com o núcleo do sujeito, como pode concordar com o núcleo do modificador, do chamado adjunto adnominal. Porque aqui, ó, eu tenho adjunto, ó. Esse aqui é um adjunto e esse aqui é outro. Torcedores é um substantivo, não é? Mas aqui é uma locução. Ele é núcleo do adjunto. O verbo pode concordar tanto com o núcleo do sujeito, quanto com o núcleo do adjunto. Tá? Então ele pode, nesse caso eu tenho duas formas, as duas formas estão corretas. Próximo. Sujeitos formados por milhão, bilhão ou trilhão seguem o mesmo modelo acima. Mais de 1 milhão de mulheres foi às ruas ou mais de 1 milhão de mulheres foram às ruas. Então, quando expressa, está expressando quantidade, milhão, bilhão, funciona da mesma forma. Agora vamos para o número 2. O sujeito é o pronome relativo que. Olha lá. Nesse caso, o verbo posterior ao pronome relativo concorda com o antecedente do relativo. Olha lá. Então, ele vai concordar com o que vem antes. Ó, depois de participar da promoção, presentearam a mim que nunca ganhei um par ou ímpar. Quais são os limites do Brasil continental que se situam mais próximos, né? E mais distantes do meridiano? Então vamos lá. Então, quando o pronome relativo, porque o verbo, né? Ele está posterior ao pronome relativo, ele concorda com o antecedente do pronome relativo, ou seja, com um substantivo que vem antes. Com um substantivo que veio antes. Se o substantivo estiver no plural, o pronome, o verbo vai para o plural. Se o substantivo estiver no singular, o verbo vai para o singular. Por quê? Porque o pronome relativo não é aquela palavra que retoma o substantivo antecedente?
Logo, se ele é a palavra que retoma um substantivo antecedente, o verbo tem que concordar com esse substantivo. Porque, ele, na verdade, ele vai estar retomando o substantivo que foi dito antes. Então, nada mais justo do que ele concorde com esse substantivo. Né? Então, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o pronome relativo, porque ele é o cara que retoma aquilo que foi dito antes. Então, o verbo, claro, vai ter que concordar com essa palavra que veio antes, né? Ao qual o pronome relativo é o referente. Tá? Mais uma. O sujeito é o pronome indefinido quem? Olha aí. Via de regra, o verbo fica na terceira pessoa do singular, concordando com quem? Ó? Fomos nós quem resolveu. Quando você tem o pronome quem, pronome interrogativo quem, o verbo concorda com ele. Se o verbo concorda com ele e o pronome quem está na terceira pessoa do singular, o verbo também permanece na terceira pessoa do singular. Né? Mesmo que a frase anterior, as palavras anteriores estejam no plural, né? O quem vai tornar o próximo verbo, o verbo a qual ele é o referente, ele vai se transformar em terceira pessoa do singular. Então, ó, foram eles quem gritou. Não, foram eles quem gritou. Olha lá, aqui, ó. Olha o exemplo aí, ó. Fomos nós quem resolveu a questão. Toda vez que tiver o quem, o verbo depois dele vai para a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Que às vezes a gente fica na dúvida, né? Quando a gente está falando, a gente pega meio de surpresa. A gente vai sempre achar que é o nós que está antes. Exatamente. Não no quem. Na verdade, o que seleciona não é o nós, é o quem, que veio depois. Ele é o pronome. O verbo que vai ir para a terceira pessoa. O verbo é terceira pessoa do singular, e não o contrário. Tá? 4. O sujeito é um pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido no plural, mas, né? Aqui eu não estou conseguindo ler no meu, porque está ruim aqui. Mais de nós. De nós ou de vós, tanto faz. Olha lá, o verbo pode concordar com o pronome no plural. Olha aí. Quais de vós me ajudarão? Ou quais de vós me ajudareis? São linguagens bem formais que basicamente a gente nem usa muito. Mas eu estou ensinando que a regra, de repente pode cair alguma coisa e você já está sabendo. Número 5. Sujeito formado por palavras pluralizadas, normalmente topônimos, como Amazonas, Alpes, Andes, Alagoas, são aqueles famosos sujeitos que parece que eles já estão no plural sempre. Lápis, por exemplo. É uma palavra que parece que já está no plural, porque ela termina por S, então a gente tem aquela impressão de que ela está sempre no plural. O que acontece nesses casos com essas palavras? Se o sujeito vier antecedido de artigo no plural, o verbo fica no plural. Se o sujeito não vier antecedido de artigo no plural, o verbo ficará no singular. Agora eu vou abrir um parêntese aí, porque isso aqui é muito importante para vocês, isso. Porque isso... Pode apagar aqui? Eu estou terminando, professor, só um minuto. Tá. Essa parte aí eu já...
Regi.